Boa noite. Olá, boa noite. Em Guarujá, o presidente Jair Bolsonaro passeia de moto, conversa com apoiadores e diz que foi mal interpretado quando afirmou que havia acabado com a Lava Jato. Governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está com Covid-19. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, menino de 12 anos morre após ser baleado na cabeça. Fechados desde março por causa da pandemia, museus, teatros e cinemas reabrem em São Paulo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro passeou pelas ruas do Guarujá, no litoral paulista, onde passa o fim de semana. Em conversa com uma apoiadora nas redes sociais, o presidente voltou a defender a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro fez diversas paradas para conversar e tirar fotos. Após o contato com a população, o presidente participou de uma transmissão ao vivo em uma rede social. No bate-papo, ressaltou as medidas adotadas pelo governo federal durante a pandemia e criticou os governadores que adotaram medidas restritivas, como o fechamento de comércio e a suspensão de aulas. Bolsonaro voltou a afirmar que no governo dele não há corrupção, o que ajuda a Operação Lava Jato. O presidente também defendeu a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal e negou que o escolhido seja petista, como foi cogitado por algumas alas de apoiadores do governo. Eu até falei, né? Esse cara tem que tomar cerveja comigo ou tubaína. Ah, é tubaína. Que figura, que eu transmito? Se eu estou tomando tubaína contigo, o que quer dizer? Eu não vou indicar um cara só pelo currículo. Vai chegar lá, vai ser o dono de si, ele tem que ser independente, tudo bem, mas tem que ter essa afinidade comigo, ele a tem através da tubaína ou da Coca-Cola. Se ele está tomando referentes juntos, nós temos coisas em comum para discutir. A questão de aborto, família, armamento, política externa, né? Livre mercado, essas coisas. Jair Bolsonaro continua no litoral de São Paulo neste domingo. A Universidade de Brasília anunciou que o vestibular do segundo semestre de 2020 não será realizado. Para preencher as vagas, a UNB irá utilizar as notas do Enem de 2019. A universidade adotou a medida devido à pandemia da Covid-19. Um menino de 12 anos morreu depois de ser atingido por um tiro em uma importante via expressa do Rio de Janeiro. Uma criança de apenas 12 anos que teve os sonhos interrompidos. Falava que queria ser de verdade para dar uma casa melhor para a gente. Leônidas Augusto de Oliveira estava com a avó a caminho de um supermercado em Bom Sucesso, na zona norte do Rio, quando foi baleado na cabeça. De acordo com a Polícia Militar, 2 carros estavam perseguindo um motorista na Avenida Brasil. Ao passarem por uma viatura da PM, os ocupantes dos veículos teriam atirado. Além de Leônidas, uma mulher que estava no local também foi atingida por um tiro de raspão. O menino foi levado para um hospital da região onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu. A mulher foi atendida e liberada. A família de Leônidas criticou a demora da polícia em prestar socorro às vítimas. Um vídeo gravado por um pedestre mostra a criança caída no chão ao lado da viatura. Protegeu essa criança a vida inteira. Para chegar isso, ele estava com a avó dele, ele estava sozinho, ele foi no mercado. Ele não foi sozinho para a rua, estava com a avózinha dele. A PM afirmou que os feridos foram socorridos assim que o tiroteio terminou. Um dos carros envolvidos foi localizado, mas até agora ninguém foi preso. A vida é um sopro, mas nesse sentido ela foi interrompida. Os sonhos do Leônidas foram interrompidos, o futuro do Leônidas foi interrompido. E quanto mais crianças a gente vai ter que enterrar dessa forma, é revoltante. Em cerimônia na cidade italiana de Assis, a Igreja Católica beatificou hoje o jovem italiano Carlo Acutis. Na presença da família, a beatificação foi anunciada após a Igreja reconhecer o que considera ser um milagre realizado por Acutis a um menino no Brasil.
Um garoto de Mato Grosso do Sul se curou de uma doença grave após tocar em uma relíquia do beato, uma roupa contendo sangue de Carlo. O agora beato morreu de leucemia aos 15 anos em Monza, na Itália, em 2006. Segundo a igreja, o corpo do adolescente ainda está intacto. E a saída para o feriado prolongado foi marcada por acidentes graves em rodovias de Minas Gerais. Na BR-251, próximo à cidade de Francisco Sá, uma batida envolvendo 2 caminhões e um ônibus de viagem deixou 45 feridos, sendo 6 em estado grave, no final da noite de ontem. Por causa do socorro às vítimas, o trecho da rodovia ficou interditado até amanhã desse sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus partiu de Arapiraca, em Alagoas, com destino a São Paulo. Segundo o motorista, o veículo teria ficado sem freio na descida da serra. A polícia ainda investiga se havia autorização para o transporte de passageiros. Na BR-381, próximo à Nova Era, um taxista de 26 anos morreu após o carro rodar na pista e bater na lateral de um caminhão que vinha no sentido contrário. Chovia na hora do acidente. Segundo testemunhas, também havia óleo na pista. A rodovia ficou parcialmente interditada, mas já foi liberada. Agora vamos aos dados da Covid-19 no Brasil. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, 4.453.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 478.000 seguem em acompanhamento. O número de mortes chegou a 150.000 neste sábado. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, testou positivo para a Covid-19. De acordo com nota da Secretaria, Ramos tem apenas sintomas leves. Ele ficará em isolamento e vai trabalhar remotamente. Luiz Eduardo Ramos é o 10º ministro do governo, além do próprio presidente Jair Bolsonaro, a ser infectado. O governador do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro, também testou positivo para a doença. Segundo a assessoria do governo Castro, ele está bem e trabalha de casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde vai permanecer em isolamento. Ele cancelou os compromissos agendados para a próxima semana. Ontem, o governador em exercício participou de uma coletiva de imprensa ao lado do secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, para falar sobre o retorno às aulas na rede estadual. O secretário também já fez o teste, mas ainda aguarda o resultado. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu a soltura do traficante André do Rep. Na petição, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirma que há risco efetivo que o paciente em liberdade pode criar a ordem pública. O traficante teve um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. André do Rep cumpre prisão preventiva, mas já tinha condenação em primeira instância. Ele foi preso em setembro do ano passado em um condomínio de luxo em Angra dos Reis, litoral fluminense. Ele é acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento do narcotráfico. Com a passagem de várias cidades do estado de São Paulo para o Plano Verde de reabertura da economia, os cinemas fechados desde março reabriram hoje. Funcionários com a proteção reforçada, totens com álcool gel para a higiene das mãos, chão demarcado para indicar a distância segura. Foi assim que essa rede de cinemas recebeu os clientes no primeiro dia de volta das atividades. Foram 7 meses se preparando para a reabertura. Para receber nossos clientes com total segurança e garantir a segurança também para os nossos colaboradores. Construímos, junto com o Hospital Albert Einstein, os protocolos de higienização e com o time interno a gente construiu todo um processo para evitar aglomeração no processo de compra e na hora de assistir os filmes. Na hora de comprar a pipoca, o atendente fica atrás do acrílico. As máquinas para adquirir o ingresso também estão com a proteção. Silvano, que estava preocupado em voltar ao cinema, aprovou as medidas. Eu tinha medo do pessoal não respeitar o distanciamento. Acho que era o principal medo que eu tinha. Mas estou vendo que o pessoal está respeitando, até mesmo pelo sistema de compra de ingresso. O pessoal está respeitando bastante. Nas salas, alguns lugares foram isolados para respeitar o distanciamento. Só pessoas próximas podem sentar perto. Para esse microempresário, a volta dos clientes com os devidos cuidados é fundamental para o setor. Não só cinema, mas o entretenimento em geral ficou bastante
prejudicado, né? Então, pouco a pouco, essa retomada é importante as pessoas comparecerem, né, para o setor não morrer. Voluntários de Belo Horizonte encontraram na tecnologia uma maneira de retomar o contato com idosos que vivem em asilos da cidade. Eles passaram a gravar vídeos e mensagens para tentar aliviar um pouco a solidão provocada pelo isolamento social. As mensagens começaram a ser gravadas no mês passado. Olá, seu Antônio. Meu nome é Graziele Lopes, pertenço à Corrente do Bem e é com muito prazer que eu venho aqui lhe falar algumas palavrinhas. Os voluntários da chamada Corrente do Bem buscam informações sobre o que os idosos mais gostam e fazem de tudo para proporcionar momentos de alegria e esperança para quem mora num asilo e não pode receber visitas. A senhora sabe, senhora Maria Angélica, por que o cachorro está sempre desconfiado? Porque ele anda com a pulga atrás da orelha. Um beijo no coração da senhora, tá? Espero que em breve nós estejamos bem pertinho, bem juntinho. Os vídeos são exibidos em um telão e provocam diferentes reações nos idosos. A dona Francisca ficou emocionada com a mensagem da Graziele. Um ambiente harmonioso, carinhoso e que nunca deixe de expressar seus sentimentos a ninguém, tá bom, dona Francisca? Muito obrigada pelo presente de transmitir essa mensagem. Fiquem com Deus e muita, muita alegria e paz no coração. A gravação dos vídeos foi a maneira encontrada por esse grupo de voluntários para retomar o contato com os idosos. Antes da pandemia, as visitas nos asilos eram frequentes. Depois, por causa do risco de contaminação, tiveram que ser suspensas. Tivemos que readaptar algumas ações para que a chama da caridade não se apagasse dentro dos nossos voluntários e para que os desamparados continuassem recebendo algum tipo de suporte. Para esta psicóloga, a necessidade de um isolamento ainda mais rigoroso para quem vive nos asilos aumenta a sensação de solidão e pode até agravar problemas de saúde. Com essas ações, eles vão se sentindo mais confortados, vão se sentindo visitados, vão se sentindo lembrados e com uma esperança de que uma hora isso tudo vai passar e eles vão poder receber a visita dessas pessoas pessoalmente. Dona Maria Lúcia também gravou um vídeo, mas nesse caso a mensagem foi de agradecimento. Vocês foram uma bênção nas nossas vidas, mudou muito depois que vocês vieram aqui. E nós todos aqui te amamos e queremos que você volte logo. Em breve estaremos aí juntas para nos alegrar. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão domiciliar para a ex-deputada federal Cristiane Brasil. O empresário Flávio Chadud também teve a solicitação negada pela juíza Simone Faria Ferraz. Nos pedidos, as defesas alegaram que eles fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, mas não conseguiram comprovar. Cristiane e Flávio foram presos em setembro, na segunda fase da Operação Catarata, por supostos desvios nos contratos de assistência social entre 2013 e 2018 no Rio de Janeiro. Já o ex-delegado Mário Jamil Chadud, pai de Flávio e ex-diretor da Fundação Leão 13, João Marcos Borges Matos, foram autorizados a cumprir prisão em casa, mas monitorados por tornozeleira eletrônica. E a Justiça do Rio também negou um pedido de uma ação popular pelo despejo do governador afastado Wilson Witzel do Palácio Laranjeiras, residência oficial do chefe do Executivo Fluminense. Na decisão, o juiz alegou que a mesma determinação do Superior Tribunal de Justiça,
que afastou o Witzel das funções em agosto, autorizou a permanência dele e da família no Palácio. O advogado que propôs a ação ainda pode recorrer. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Boa noite e um ótimo domingo.